Hoje eu vou te mostrar como ver a ata do cupom, né? O que vai acontecer com a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, o que é esse tal do cupom e por que ele é tão importante para os meus investimentos, para os seus investimentos, para os investimentos dos seus pais, da sua família. Então fica comigo que hoje eu vou te explicar mais. Gui, roda essa vinheta. Let's go, turma! Para a gente entender essa tal da ata do cupom, a gente primeiro precisa dar um passinho para trás e entender o que é esse tal do Banco Central também, tá? Então, o Banco Central é uma instituição financeira responsável por regular e controlar o sistema financeiro de um país. O que ele tem dentro desse papel? Ele desempenha um papel crucial na economia porque ele garante a estabilidade e o bom funcionamento do sistema monetário. No Brasil, o Banco Central ele é conhecido como Bacen, BC, enfim, é o Banco Central brasileiro, tá? Mas a importância dele se deve ao fato de que ele é responsável por controlar a emissão de moeda, regular as taxas de juros e manter a inflação sob o controle, que é o que a gente vai ver já já. E essas ações têm um impacto direto na economia de um país, que afeta o poder de compra da moeda, o acesso ao crédito e ao crescimento econômico. Só adendo, se você não me conhece, me chamo Matias, é um prazer estar aqui, podendo te explicar um pouquinho mais sobre assuntos de investimento de uma maneira descomplicada. Se você não conhece o nosso canal aqui, já deixo aqui o convite para você se inscrever, deixar seu like aqui. E se esses termos estão parecendo um pouco difíceis para você, saiba que a gente tem um curso chamado Viver de Investimentos, ele custa R$ 127 hoje, ele tem mais de 26 aulas com aulas bônus, te pegando na mão, te explicando cada um desses conceitos. Se você está começando a sua carreira como investidor, quer saber pelo menos administrar um pouco, ou quer saber se aprofundar um pouco mais, esse curso é para você. E além de dar uma didática para você entender como é que você consegue projetar uma futura liberdade financeira a partir dos seus investimentos, que seria uma renda extra, beleza? Então, continuando, uma das ferramentas mais utilizadas pelo nosso Banco Central aqui para regular a economia é o cupom, que significa Comitê de Política Monetária, tá? Esse tal do cupom ele é responsável por definir a taxa básica de juros do país, conhecida como a taxa Selic, tá? E essa taxa ela influencia diretamente os juros cobrados em empréstimos, financiamentos, investimentos e até mesmo o rendimento de aplicações financeiras, tá? Então ela é como se fosse um líder ali. Ela é que influencia todas as outras taxas dentro da economia. E esse cupom ele se reúne a cada 45 dias para avaliar diversos indicadores econômicos, como inflação, crescimento do PIB, expectativas de mercado e por aí vai, tá? Então, com base nessas análises, o comitê decide se deve aumentar, diminuir ou manter a taxa Selic, tá? E essas decisões ela têm um impacto muito grande em diversos setores da economia, como eu já falei, seus investimentos, mercado imobiliário, investimentos de renda fixa e até mesmo e principalmente a bolsa de valores. Então, entender um pouco do papel do Banco Central e acompanhar as decisões do cupom ela se torna um pouco essencial para quem quer se aventurar no mundo dos investimentos. Apesar que hoje lá no Instagram eu venho todo dia eu estou nos stories explicando coisas, abrindo caixinha de perguntas, então se você não segue a gente lá. Então hoje ficou muito fácil você ter um entendimento sobre, tá? E aí a taxa Selic, por exemplo, ela influencia diretamente a rentabilidade de títulos públicos, fundos de investimento, e até mesmo a rentabilidade de aplicações de renda fixa oferecidas pelos grandes bancos, corretoras, enfim. Agora que a gente já entendeu um pouquinho mais do papel que os dois têm, a gente vai para a tela junto analisar essa ata do cupom, beleza? Só antes disso, dois adendos importantes, tá? No vídeo que saiu nessa quarta-feira passada, eu falei um pouquinho como que o Banco Central dos Estados Unidos e a tomada de decisão deles sobre a taxa de juros influenciam o comportamento da nossa economia e, consequentemente, aí nossa elevação, manutenção ou diminuição da taxa básica de juros, tá? Então, se isso ainda não ficou muito claro para você, corre lá depois para entender, beleza? Agora só um outro adendo de mostrar a tela para vocês. Como que eles se baseiam para subir ou cair a Selic, né? Então, normalmente eles utilizam um modelo econométrico, e esse modelo econométrico ele é um modelo matemático que reúne várias variáveis, como, por exemplo, aqui, atividade econômica, expectativa do mercado em relação à inflação, câmbio, juros de 12 meses, né? E eles reúnem isso e colocam essas informações mastigadas em forma de projeção da ótica do Banco Central a respeito da inflação, tá? Então, a partir daí, eles comparam a projeção desse modelo com as metas de inflação que são definidas pela CMN, que é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, tá? Só para você entender, se chama Conselho Monetário Nacional. Então, esse tal do conselho, ele define as metas e o Banco Central precisa executar essas metas. Então, só um exemplo aqui. Imagina que a meta da inflação
para 2023 é de 3,25% anualmente. É o que é a meta, tá? Isso foi definido não pelo Banco Central, mas pela CMN. E aí o Banco Central, ele roda o modelo dele, e aí vamos supor que dada a projeção da inflação dele para 2023 e 2024 seja de 4%. Então o que ele vai fazer é subir a taxa básica de juros, que é a Selic, para que essa alta de juros desaqueça a economia e a inflação e comece a arrumar para as projeções batendo com o que foi definido pela CMN. E aí, obviamente, se a inflação estiver abaixo da meta, é de se esperar que ele vá baixar a Selic, que é o que está acontecendo agora, que é o que está sendo discutido agora, que a gente vai ver, tá? Estimulando a economia, aumentando o consumo, e isso faz com que a inflação vá em rumo à meta da CMN, beleza? Então você entra aqui no site bancocentral.com.br ou só.com, você já vai dar de cara com essa telinha aqui, tá? Então clique aqui em cima, política monetária. Assim que você clica em política monetária, você tem várias abazinhas aqui, ó. Então, atas do cupom, que eu já baixei ela, já vou mostrar para vocês. Comunidades cupom, comitê de política monetária, então ele explica aqui um pouquinho também o que é inflação, metas para inflação, enfim. Eu já entrei aqui para metas da inflação. Então ele dá todo um descriptzinho aqui. Inflação baixa, estável e previsível traz novos benefícios para a sociedade. Traz vários benefícios para a sociedade. A economia pode crescer mais, pois a incerteza na economia é menor. Enfim, ele dá um racional ali por quê, mas o que é mais importante é esse quadradinho aqui na direita, ó, metas para os próximos anos. Então foi o que eu dei no exemplo para vocês. Para o final de 2023, a projeção é que a inflação esteja controlada e na casa dos 3,25%, e para 2024, menos 0,25%, tá? Então, as metas basicamente estão aqui, mas se você quiser, você pode dar um pouquinho mais, ó. No Brasil, a meta para a inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é a CMN, e cabe ao Banco Central adotar as medidas necessárias para alcançá-la. Enfim, e ele fala um pouquinho do IPCA, que é o principal índice utilizado para medir a inflação, enfim, e aí ele dá uma explicação aqui, enfim, da como que eles chegam na meta da inflação e tudo bonitinho. Aí eu baixei o PDF da ata do cupom, então se a gente subir aqui, eu estava lendo, de novo, só para mostrar para vocês alguns pontos que eu julgo ser mais importantes para a gente entender o que eles querem fazer. Mas enfim, então essa foi a última ata do cupom, tá? Então a data foi do dia 20 e 21 de junho de 2023, foi agora, faz uma semana. E aí, legal aqui só para você entender os membros do cupom. Então o Roberto Campos Neto, que ele é o presidente do nosso Banco Central, Carolina de Assis Barros, Diogo Abraão Guilherme, Fernanda Magalhães, enfim. Tem alguns membros, chefes, enfim. Aí ele começa, atualização da conjuntura econômica e do cenário do cupom. Se você for pegar as atas do cupom de 2020, de 2015, ele sempre tem o mesmo script de texto, só muda, obviamente, os dados e alguns eventuais pontos mais importantes, tá? Mas ele fala, o ambiente externo se mantém adverso, apesar da atenuação do estresse envolvendo os bancos dos Estados Unidos e Europa. Foi o que eu expliquei no vídeo passado aqui, tá? Então lá o Banco Central, o Fed, ele resolveu manter os juros mais a expectativa do mercado que ele ainda tenha que aumentar porque a inflação não está caminhando para as metas, tá? E isso faz com que o nosso Banco Central, isso reflete no nosso Banco Central para ver se ele vai conseguir baixar de fato a nossa taxa básica de juros ou não. Mas enfim, eu expliquei um pouquinho mais no vídeo que eu comentei, então vai lá e assiste, tá? E aí eles fazem toda uma análise aqui, ó. Então, atualizando o conjuntura econômico central, cenários de análise do risco. Então, até é legal você ler para você entender. No cenário de referência, a trajetória para a taxa básica de juros é extraída da pesquisa Focus, que é toda segunda-feira eles lançam eu vou mostrar para vocês depois essa pesquisa Focus e a taxa de câmbio a parte aí de dólar barra real, de 4,85. Enfim, aí ele vai descendo aqui. Aí o que eu queria mostrar para vocês é a página 6. Na página 6 aqui, ó, exatamente nesse parágrafo aqui, eu já vou entrar direitinho, a gente consegue entender, a partir do que eles escrevem nessa ata do cupom, a gente consegue entender o que eles vão fazer com a taxa básica de juros para a próxima reunião. Então aqui a gente consegue interpretar o texto a partir do que eles escrevem e a gente consegue entender o que eles vão fazer. Se eles vão aumentar a taxa básica de juros, se eles vão manter a taxa básica de juros ou se eles vão diminuir a taxa básica de juros. Então, presta atenção aqui, ó. Nesse debate, observou-se divergência no comitê em torno do grau de sinalização em relação aos próximos passos. A avaliação predominante foi que a continuação do processo desinflacionário em curso, com consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança
presta atenção, sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo parcimonioso de inflexão na próxima reunião. Ou seja, o que ele quer falar aqui, na próxima reunião, que acontece a cada 45 dias, é de se esperar que ele pelo menos corte 25 bips. 25 bips é 0,25 pontos percentuais aí, então de 13,75 para 13,5. Basicamente isso que eles devem fazer na próxima reunião. E, obviamente, o mercado sempre está olhando lá no futuro, né? Então, se as expectativas são de corte de juros, a economia já começa a mexer, os títulos já começam a mexer, já começam a pagar um pouco menos, porque já tem um pouco mais de previsibilidade, tem um pouco mais de confiança. Enfim, então, a partir dessa ata aqui, que a cada 45 dias eles se reúnem e lançam isso, você consegue ter um pouquinho mais de gosto do que eles vão vir fazer, né? E, obviamente, isso aqui depende também de algumas coisas lá dos Estados Unidos, de como a economia e de como o mundo vai rolar aí nos próximos tempos, tá? Enfim, então, essa aqui é a ata, tá? Então, decisão da política monetária. Então, que eles falam que basicamente eles decidiram manter a Selic em 3,75% por xxx motivos. Enfim, essa daqui é a ata. O relatório Focus, ó, se vocês quiserem, vocês podem ver aqui, ó, junho de 26, relatórios Focus. Projeções, acesso ao relatório Focus, você vem aqui baixa. Normalmente você já podia ler direto, mas enfim, aqui eles mostram quais são todas as expectativas para a inflação, para a taxa básica de juros. Então aqui, PCA aqui é inflação. Há 4 meses, hoje, como se não respondendo em 5 dias, respectivo, tá? Para 2024, 4,13, 3,94. Para 2025, 4,380, 3,80. Então ele vai medindo aqui, ele vai mostrando para a gente toda a expectativa do mercado nesse relatório, tá? Então isso aqui toda segunda-feira eles lançam, e aqui é aumento, diminuição, estabilidade. Então, puta, aumentou a expectativa ou diminuiu a expectativa do câmbio para agosto de 2023. Então, é mais ou menos um norte que os economistas e que as casas expectativa, basicamente, que é o relatório Focus, expectativas do mercado é basicamente esse compilado que se chama relatórios Focus, tá? Então, isso aqui, o Banco Central é uma Wikipedia aí para quem quer se aventurar um pouquinho mais e entender como é que funciona aí as coisas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se você aprendeu alguma coisa. Se inscreve no canal aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.